Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso mini front da semana. Pessoal, o ano de 2020 está sendo espetacular. Ué, você não concorda com essa frase? Ué, é a conclusão, essa frase que dá o título ao front dos assinantes da semana, é justamente a conclusão que eu cheguei depois de ler um documento que relata a vida dos frigoríficos no primeiro trimestre, de um frigorífico especificamente do primeiro trimestre, mas que tenho certeza que representa o setor como um todo. O ano está espetacular. O seu não está? Pois é. Muito bem, é isso que nós vamos discutir com os assinantes. Agora, nesse momento, entretanto, nós falamos para toda a comunidade do Front, assinantes e não assinantes, com relação ao curto prazo da arroba nesse nosso mini front. O mundo inteiro está tentando fazer o tal achatamento da curva. O mundo inteiro está querendo achatar a curva. E não é que o bovino está conseguindo, até agora, achatar a curva de abates da safra? Pois bem, é o que nós estamos vendo. Lógico que os abates estão aumentando e eles vão aumentar, mas até agora, é importante que se diga, não aconteceu aquele pico absurdo de abate. Tanto é verdade que o preço da média Brasil, agora praticamente um terço de maio já ocorrido, nós estamos apenas R$3 e alguma coisinha do preço que nós estávamos, sabe quando? No dia 1º de janeiro desse ano. Olha só. Então é uma safra de pouso suave, é fato, contra fatos não há argumentos, tá certo? Muito bem, o que a gente observa? A gente observa sim, a curva está achatada, mas ela está aumentando o volume de abates. A gente observa principalmente, por exemplo, Mato Grosso do Sul e São Paulo, estados que já estão convivendo com uma seca há pelo menos 30 dias, a gente vê uma compra bem mais fluida. Se você comparar aqui com Goiás, Pará, a compra também ficou mais facilitada para as indústrias, é claro, né? Mas a gente vê um outro perfil, um perfil não tão forte. Por exemplo, São Paulo, nos números da Radar Investimentos, veio com a escala mais longa desde outubro de 2019. Não é essa a referência de acontecimento aqui em Goiás. Então está variando de estado para estado. De maneira geral, quando a gente pensa... lógico que cada um vivendo aí na sua praça vai tender a concluir que o que ocorre nessa praça vale para o Brasil todo, mas isso não é verdade. Quando a gente olha o Brasil todo, de fato não está havendo enxurrada de boi pronto até agora, beleza? Muito bem. E a gente fica se perguntando, caramba, veio janeiro, você lembra? O engasopamento da compra da China, aí veio março, a pandemia, agora é lockdown, enfim. E se você pegar assim, tem uma famosa frase de comprador de boi que uma vez eu escutei e nunca mais esqueci, é o seguinte: se não tá achando boi, abaixa R$1 que aparece. Rapaz, mas foi um chacoalhão que o bovino tomou, que senhor chacoalhão, não só um, né? Esses aí que eu citei. A queda, por exemplo, do dia 17 e 18 de março na bolsa foi a maior que eu vi na história. Caiu em poucos pregões, quase R$50 por arroba. E nada do bovino aparecer. Isso chama atenção. Por fim, agora veio mais um teste, né? Veio agora a seca, além da seca veio o frio, né? Nessa semana o mercado de clima. Bom, você já sabe, mas não custa lembrar, essas informações chegam a você no oferecimento de MSD, Vemax, Nutron Cargill, Agropecuária Grande Lago, Cicobi Cred Goiás e UPL Pronutiva. Muito bem, recado dos nossos parceiros dado. A gente observa uma outra coisa interessante também no cenário de arroba. Mesmo nas praças em que está havendo um alongamento maior do dias de bois agendados, a gente não observa uma perda da vontade de compra, ou melhor dizendo, um ganho daquela vontade de testar o mercado para baixo. Isso de fato não ocorre. E na minha opinião não ocorre por dois motivos, a gente já vem dizendo isso está cada vez mais reforçado. Primeiro,
O mercado interno ainda flui. A gente vê cada vez mais restaurantes se adaptando às vendas deliveries. Você tem o delivery, o iFood, você tem esses aplicativos, o Rappi, os vários aplicativos de entrega. Você vê o takeaway, ou seja, os restaurantes fazem a comida, deixam prontinho, você só passa tipo um drive-thru na porta, pega, paga e vai embora, contato zero praticamente com os funcionários do restaurante. Está acontecendo muito aqui em Goiânia, por exemplo, takeaway está crescendo bastante, né? E esse mercado interno tem se mostrado resiliente. Eu tenho falado e muito sobre a tal da mudança da cesta de compras. Num cenário de guerra, que é o que nós estamos vivendo, as pessoas esquecem, as pessoas não compram o ingresso do cinema, mas compram a carne, compra o arroz, compra o feijão, compra o macarrão. Não é à toa que as vendas de supermercado caíram apenas 1,7%, enquanto vendas de roupas caíram 70%, 80%, alguns casos 90%. Tá certo? Então dá uma resiliência, principalmente por dianteiro, bovino. Está acontecendo, o mercado vai fluindo, virada de mês, de abril para maio, Dia das Mães é a segunda melhor época de venda de carne. E o segundo ponto em que a gente observa que, apesar das escalas longas, os testes ainda são pequenos, é o mercado externo fluindo fortemente, não só agora com Ásia, leia-se China, comprando muito, né? Você vê Estados Unidos, você vê Indonésia, você vê a Malásia, você vê a Europa voltando a procurar. Então, assim, gente, e com o real, que é a pior desempenho de todas as moedas, nós ficamos numa mega promoção. O hipermercado no mundo, chamado Brasil, está virando um outlet alimentar muito barato aos olhos dos compradores. Isso está dando fluidez, isso não tira a vontade do frigorífico de pôr o boi para dentro, mesmo com uma escala mais longa. Então a curva de abate achatada de safra não é que não vem mais abate, está vindo, a escala está fluindo melhor, a compra está fluindo melhor, mas não é aquele pico, né? Então assim, está todo mundo achatando, querendo achatar a curva, pois o boi achatou a curva até agora. Não acredito que isso mude radicalmente, sinceramente falando. Muito bem. A pergunta então que fica é o seguinte: e se o boi não aparecer? Meu amigo, se o boi não aparecer, amarra as carças, porque toda a oferta de safra do segundo semestre, de entre safra, está a ser construída. Você tem milho mais caro, você tem reposição mais cara, que não incentivam de maneira nenhuma a gente a fazer uma entrada de gado no confinamento. Então não faz sentido essa curva de... Porque a segunda curva achatada do boi, na incapacidade de achatar a humanidade não está conseguindo achatar a curva da epidemia, de uma curva o boi já achatou duas. Então além da curva de abate do segundo semestre, ele achatou a curva de preço do segundo semestre. Né? Então, desculpe, além da curva de abate da safra, ele achatou a curva de preço da entre-safra e achatou tanto que ela ficou invertida. Então isso não passa a fazer menos sentido ainda quando a gente analisa se esse boi de safra não aparecer. A gente acaba chegando à conclusão que eu acho que não tem um bovino mesmo. Então muito atento. É fato que nós vamos ter um problema muito sério de demanda. Mas para quem acha que nós vamos ter um problema sério só de demanda, de repente a gente tem um problema mais sério ainda de oferta e as coisas se equilibram. Tá certo? Muito bem, justamente se a catástrofe não vir. Moçada, eu finalizo por aqui, lembrando a você e desejando que você não tenha a terceira curva achatada, que seria a curva dos preços de venda seu. Tomara que isso não ocorra de fato. E convido você para ir lá no Fronte dos Assinantes para ver o ano de 2020 espetacular, da onde isso está acontecendo. Eu listei 10 tópicos interessantíssimos sobre o ano espetacular das indústrias exportadoras bovinas do Brasil. Finalizo por aqui deixando a você o convite para você entrar nas redes sociais do Gerente de Pasto, você que está no Paraná em emergência hídrica, você que está em Goiás ainda confortável, mas ambos os casos precisam revisar urgentemente o planejamento alimentar de seca. Manejo de pasto, gestão de pasto é fundamental para isso. Segundo recadinho,
Eu, como pecuarista, não abro mão de comprar um suplemento que seja de uma empresa afiliada à Asbram. E vou dizer um motivo muito forte. A ureia viabiliza a minha suplementação mineral na seca, eu tenho certeza que viabiliza a sua também. Ninguém duvida disso, todo mundo tem isso como consolidado. Quando o governo brasileiro resolveu interromper a produção de ureia da única fábrica no Brasil que produziu ureia, praticamente sem fornecedores vindo de fora, ao ponto de provavelmente interromper, inviabilizar a sua suplementação de seca, quem que foi lá? Foi essa associação. Então, até por isso, eu faço questão de privilegiar quem é filiado da Asbram, porque ela faz várias ações que não aparecem nos holofotes, mas que fazem toda a diferença dentro do seu e do meu sistema de produção como pecuarista. Portanto, suplemento mineral é de quem é afiliado da Asbram. Pergunte isso ao seu fornecedor. Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima semana, estaremos por aqui.